Oi! Hoje é a resenha do conto A Mulher do Vizinho, de Fernando Sabino. Um general aposentado do exército estava com um pequeno problema ali com a vizinhança. O seu vizinho, um sueco, tinha dois moleques muito peraltas. Eles viviam batendo bola aqui e ali o tempo todo. Até o momento que o general perdeu a paciência e resolveu procurar o delegado ali do bairro para que ele tomasse as devidas medidas. O delegado atendeu prontamente às exigências do general e tratou de convidar para a delegacia pai e mãe dos moleques. Quando o casal chegou lá na delegacia, ele passou um belo de um sermão e eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a surpresa de quem ainda pretende ler este conto. A Mulher do Vizinho foi publicada em 1962 por Fernando Sabino, num livro homônimo, só que não era um livro de contos, na verdade eram de crônicas. Isso porque o autor foi muito conhecido como um grande cronista, ali no nível do Rubem Braga. E vale lembrar que o autor da coletânea que a gente usa como base aqui no projeto disse lá no prefácio do livro que ele se valeu de algumas crônicas para incluir aqui nesse Melhores Contos Brasileiros do Século. Isso porque ele fez essa seleção não baseado apenas em motivos acadêmicos. Ele se utilizou muito do seu pessoal, do seu gosto pessoal por esses textos, claro, considerando eles como os melhores possíveis. E disso a gente pode lembrar que ele se valeu, por exemplo, voltando a Rubem Braga, tinha um texto dele que é pura crônica, mas tem um certo quê de conto que na balança não há problema nenhum. Este texto é o Afogado, que a gente já avaliou aqui e está o link aqui em cima no card. Naquele caso era uma situação cotidiana bem desenvolvida nos termos do conto, de ter uma profundidade, ter um começo, meio e fim, e digamos, valer a viagem. Mas, no caso aqui de A Mulher do Vizinho, a gente não pode chegar a tanto. Basicamente, esse texto, e um detalhe, esse é o menor texto que já apareceu até agora. Ele tem exatamente o tamanho, a extensão de uma página. Mas sim, o problema é que ele não passa de uma piada, ou, sem querer ofender o autor, não passa de uma situação anedótica. E isso é muito pouco para se chamar de conto ou de uma crônica colocada no lugar de um conto. E é muito mesmo, acreditem, muito menos do que foi a outra crônica que a gente viu na segunda-feira, ainda nessa semana, também do Fernando Sabino, O Homem Nu. Lá eu também reclamei que era pouca coisa de aproveitável, mas aqui a Mulher do Vizinho conseguiu ser menor ainda e ficar realmente numa situação apenas que também tem um certo conflito, tem uma solução até surpreendente, uma surpresinha, melhor dizendo, mas fica só nisso. Claro que há pelo menos um ponto positivo. No contexto ali da situação, há uma crítica mais contundente, mais, digamos, relevante do que havia lá no Homem Nu. Lá é de leve citada uma coisa ou outra. Aqui não. É bem claro o que se quer criticar ou discutir, que é claro sobre a autoridade, já que estamos falando de general, ou, como está ali no texto, a autoridade constituída. Mas ainda fica a questão, será que o Ítalo Morricone, o organizador da seleção, ele leu os dois livros, tanto O Homem Nu quanto A Mulher do Vizinho, leu todos os contos contidos, cerca de 20 e poucos, digamos assim, e ele selecionou justo os que dão nome aos livros, por eles serem os melhores? Será que eles eram realmente os melhores? Tão simples assim, e eles eram os melhores? E para serem representantes desse autor de Fernando Sabino?
aqui nesse livro é uma escolha meio duvidosa, realmente é uma escolha que só dá para concordar a nível pessoal mesmo. Eu não li esses dois livros de crônicas, mas eu quero apostar assim no escuro que existem textos melhores do que esses dois para ser representado. Tudo bem que o primeiro, O Homem Nu, é um texto até famoso do Fernando Sabino. Já esse aqui parece uma piada que você pode realmente encontrar em textos humorísticos. Quando eu estava lendo o texto pela primeira vez, eu me lembrei muito do programa Vivo Gordo do Jô Soares. Era um programa humorístico que criticava muito a ditadura e quando podia, quando deixavam, ele também dava umas pitadas em generais, ou naquela coisa do autoritarismo. E eu me vi lendo o texto aqui sobre esse general e pensava, puxa, isso parece um quadro ali do programa do Jô Soares. Aquela coisa da sensação, né? E de novo, por que foi escolhido justo esse texto? Será que era a melhor piada referente à autoridade constituída? Será que para os outros temas ali do livro não tinha nenhum melhor texto? Sem querer manter a chatice por mais tempo, é óbvio que textos curtos e textos engraçados podem ser grandes textos. Mas eu acho que eles podem ter também, mesmo nesse dois formatos descritos, podem ter mais relevância ou mais textura, serem mais densos. Mas é o que eu disse, pelo menos esse texto aqui é mais crítico do que o Homem Nu. Minha avaliação do conto. Pois é, eu gostei, desgostando, não sei se gosto mais desse do que gostei de O Homem Nu. Eu enxergo alguns defeitos iguais e algumas coisas melhores do que o primeiro texto. Da parte da crítica, ela é mais funcional, aí é um ponto positivo. Em questão de desenvolvimento e resolução, pode-se dizer que também é um pouquinho melhor, mas ele se caracteriza muito mais como uma piada do que o primeiro texto, que lá era um contexto engraçado que ia sendo desenvolvido, procurando as variações do tema. Aqui não, a piada se apresenta e tem o desfecho inesperado. É boa a piada, não podemos negar isso, né? Sem querer dar spoiler, obviamente que a reviravolta tem a ver com o título do conto, da crônica, da piada. Por essas e por outras, a minha nota para esse conto é 3 asteriscos. Bom, é isso, terminamos a trinca dessa semana das resenhas de Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Semana que vem, na segunda-feira, a gente continua com o projeto. Enquanto isso, curta esse vídeo aqui e assine o canal, isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!